Mas perguntar-se-á o que é isso da razoabilidade. E neste ponto eu vou procurar explicitar a noção de razoabilidade. O termo razoabilidade deriva da noção de razão e é, obviamente, um conceito filosófico. Dificilmente o conseguiremos perceber apropriadamente se não o remetermos para uma concepção filosófica do uso da racionalidade, sendo que a palavra uso, o uso da racionalidade, cunha esta razoabilidade como uma dimensão pragmática ligada à convivencialidade humana e a qual se pauta por ter sempre a presença do outro no seu horizonte. Podemos também dizer que a razoabilidade remete para uma articulação entre teoria e prática, entre formalismo e pragmatismo, e traz a primeiro plano o problema da aplicação. A razoabilidade está sempre ligada à aplicação de elementos mais genericamente considerados, como valores, princípios, lugares comuns, normas, regras, a situações concretas, ou seja, a casos particulares. E neste sentido, a razoabilidade tem uma ligação umbilical com a ideia retórica de descobrir o que é apropriado para cada caso. Esta relação com o caso concreto e particular significa que o uso razoável da razão não tem a tradicional visada científica de estabelecer leis universais ou produzir abstrações conceptuais, nem visa formalizar para dessa forma controlar por um processo de uniformização e de padronização casos particulares. Ao invés, ela visa atender à especificidade das situações práticas, abertura a estas situações que só é possível se abandonar as características da universalidade e da necessidade e se nos abrirmos à dimensão de contingência e de imprevisibilidade que atravessa o social. Isto significa também uma deslocação da afinidade da ideia de razão com a ideia de certeza e a aceitação do caráter algo precário, ensaístico e volúvel dos nossos modos de raciocinar quando temos de decidir. Neste sentido, a noção de razoabilidade está em linha não tanto com a noção de conhecimento como com a de sabedoria, sendo que nesta se evidencia a capacidade de ponderar multidimensionalmente e de organizar o pensamento com base no aproximado e no impreciso, não dando maior valor às respostas e soluções do que à formulação dos problemas e à colocação das interrogações. É neste sentido que a racionalidade argumentativa é também reflexiva. Através dela, pondera-se e arriscam-se caminhos. A razoabilidade é um conceito com sentido antropológico preciso. Ele é solidário de uma visão do homem como ser finito e falível, sendo estas duas notas condições da paridade humana, de uma paridade que acopula a dimensão ética do tratamento do outro e que se exprime na ideia de que nenhuma relação deve ter como seu valor de entrada uma posição de superioridade. A paridade e a reciprocidade fomentam o espírito de solidariedade e promovem uma relação pautada por valores democráticos. Digamos que é um ponto de partida inclusivo. É, aliás, por isso que o estudo da argumentação é importante nessa perspectiva da formação integral da pessoa e do cidadão. Podemos dizer que esta visão larga da argumentação que eu aqui estou a apresentar representa uma via longa do seu estudo, que se distingue de vias curtas, mais centradas nas especificidades, por exemplo, dos meios discursivos, ou em delimitações mais restringidas, nas quais o foco é geralmente o uso argumentativo da linguagem com vista a determinadas finalidades, e tipicamente a finalidade persuasiva. Tomemos a este propósito, por exemplo, o caso da análise do discurso textual. Não é duvidoso que ela constitui uma competência de leitura de importância inestimável, até porque a desconstrução e o desvelamento crítico que nela ocorre é fundamental para questionar. Mas, se a análise do discurso não produzir um contradiscurso, é um pouco como fazer diagnósticos sem reagir
perante a eventual doença. Que em contexto académico esse exercício possa ser um fim em si mesmo, na medida em que revela uma acuidade mais fina e convoca aptidões culturais que não estão ao alcance de todos, tudo isso é compreensível. Mas em contexto de vida e de gestão real de conflitos, ela é insuficiente na medida em que a atividade analítica é unilateral, enquanto os contextos de vida são reais e bilaterais. E aquilo que possa resultar da análise está exposto à refutação. Neste sentido, a análise do discurso não é o mesmo que a crítica do discurso de um pelo discurso do outro. Numa situação de interação argumentativa, nem as exigências daquela análise são as mesmas que as exigências desta, da argumentação viva. Mas, voltando à noção de razoabilidade, parece-me que o mais urgente nos dias de hoje é interrogar sobre o espaço da racionalidade argumentativa. Lembremos que é um pilar da democracia, num mundo cada vez mais mediado tecnologicamente, mais acelerado, no qual a noção de representatividade se tornou confusa e ambígua, e no qual, como já anteriormente referimos, a condição política de cidadão foi sendo substituída pela de utilizador, utente, consumidor. A finitude e a falibilidade, marcas da nossa condição antropológica, como anteriormente referi, são pautadas pela condição que faz habitar o homem no terreno intermédio entre a ignorância e o saber, a estranheza e a familiaridade, impondo-lhe ao mesmo tempo o risco de decidir. Esta condição é também uma abertura ao questionamento, com a dimensão de humildade e de paciência que ele pressupõe, e de incerteza. Dito de outro modo, a razoabilidade é uma via de lidarmos com o problema da razão insuficiente, que todavia tem de se confrontar com o problema da escolha e com o problema da ação, e com a dimensão ordenadora, no fundo, a que nós queremos ligar as nossas tomadas de posição. A razoabilidade caracteriza-se por uma resistência à arbitrariedade que, contudo, nunca tem meios para combater pela via da necessidade. Neste sentido, ela visa recorrer a critérios, aos critérios mais ajustados para cada situação, movendo-se entre o mais e o menos, o melhor e o pior, o mais ajustado e o menos ajustado. A razoabilidade também não está orientada para o consenso, mas para a coexistência na dissensão, no dissenso. Ou seja, considera as divergências e as situações de conflito e de oposição como inevitáveis e recorrentes. A este respeito, é importante distinguir entre, por um lado, divergências quanto à aplicação de critérios relativamente aos quais há acordo, e, por outro, sendo este um dos campos das dissensões mais profundas e de caráter mais político, divergências quanto aos próprios critérios e regras, e é nesse sentido que o seu espaço é o da problematicidade. Acrescente-se ainda que, quando afirmamos que a razoabilidade não está orientada para o consenso, isso não significa que não reconheça a importância e a imprescindibilidade dos acordos e dos consensos em termos práticos. Mas antes que queremos distinguir os consensos operados por conformismos de missionários ou por ignorância e os consensos resultantes de um processo inclusivo e participado de discussão e do reconhecimento da diversidade de posições, as quais, podendo não prevalecer, nem por isso podem deixar de ser tidas em consideração e respeitadas. Afinal, razões vencidas não deixam de ser razões. A tensão ou a dinâmica tensional da pluralidade de vozes tem, pois, este lado positivo de manter ativa a atenção a uniformizações desrespeitosas e injustas. Por outro lado, é importante não pensar o consenso como corolário de uma solução teoricamente necessária, mas antes como uma plataforma prática de coexistência e de entendimento possível num dado contexto. Com efeito,
a razoabilidade remete para duas categorias que nela se articulam de um ponto de vista pragmático. Portanto, o que fazer perante uma situação. A categoria do possível e a categoria do preferível. Trata-se de, perante uma situação problemática, perceber, por um lado, quais as possibilidades dos caminhos que arriscamos seguir e, por outro, selecionar dentro do que é tido como possível e, tendo em conta as diferentes forças tensionais, o caminho preferível. De um ponto de vista da razoabilidade, o preferível não é, assim, apenas uma questão de gosto ou de escolha incondicionada. Com efeito, e em primeiro lugar, ele leva a considerar a efetividade das possibilidades numa dada situação, reclamando as dimensões analítica e imaginativa do logos. Em segundo lugar, ela implica tomar em conta as questões relativas aos estatutos e aos papéis que ocupamos numa dada situação, ou seja, a qualidade a partir da qual fazemos as nossas considerações, as nossas intervenções, colocando-se aqui a questão do ethos, entendido este como imagem de si e para os outros. Por fim, as próprias teias da sociabilidade e respectivas redes empáticas são também decisivas para a determinação das escolhas em termos do preferível, sendo de destacar, neste caso, a noção de patos, a gestão, no fundo, do distanciamento e das proximidades que isto sempre envolve. Mais do que focada na intransigência de convicções, a razoabilidade aposta no contrabalanceamento. E isto acontece por duas razões fundamentais. Porque se entende que a liberdade é sempre condicionada, para além do poder que individualmente ela nos possa conferir, não se diz afinal que a liberdade de cada um acaba onde começa a liberdade do outro. E, em segundo lugar, porque de um ponto de vista prático e de coexistência, aquilo que está em causa é criar margens possíveis de negociação que permitam que nos entendamos e possamos viver juntos, mesmo não estando de acordo. Neste sentido, a razoabilidade remete para uma atitude prudencial. Ela não é uma medida, um padrão de mensuração unidimensional, é antes um espaço potencialmente inclusivo e suficientemente flexível para que nele vários pesos e medidas possam ser ponderados, de modo a poderem emergir equilíbrios possíveis, desejáveis e pragmaticamente relevantes.